Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Câmara de Ribeirão Preto caça mandato de Lincoln Fernandes por rachadinha. Câmara aprova multa de R$150 mil para receptadores dos fios furtados. Atacante de Ribeirão Preto, João Pedro, fica fora da Copa do Mundo. João Augusto lança e-book sobre nova NR1 e impacto sobre a saúde mental dos trabalhadores nas empresas. Revide. A Câmara de Ribeirão Preto cassou nesta quarta-feira, dia 20, o mandato do vereador Lincoln Fernandes, PL, acusado de praticar rachadinha em seu gabinete. A decisão foi unânime entre os parlamentares presentes na sessão extraordinária realizada na sede da OAB, já que o plenário da Câmara está em reforma. Foram 20 votos favoráveis à cassação. Apenas o presidente da Casa, Daniel Gobi, não votou conforme prevê o regimento interno. É a primeira vez na história do Legislativo de Ribeirão Preto que um vereador perde o mandato por acusação de rachadinha. Lincoln não compareceu à sessão. A defesa, feita pelos advogados Júlio Mocim e Heráclito Mocim, alegou perseguição política articulada pelo vereador Isaac Antunes, do PL, ex-aliado de Lincoln, e afirmou que irá recorrer da decisão na Justiça. O parecer da comissão processante concluiu que houve exigência e recebimento de parte dos salários de assessores parlamentares, configurando quebra de decoro e afronta aos princípios da administração pública. Apenas a acusação de nomeação de funcionários fantasmas foi rejeitada. O relatório considerou depoimentos de ex-assessores, comprovantes bancários e documentos anexados ao processo. Após a cassação, Lincoln publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ser vítima de perseguição política. Isaac Antunes negou qualquer articulação. O processo de cassação começou em fevereiro, após denúncia do comerciante Agara Ramos, ex-suplente do PL, que divulgou relatos de ex-assessores alegando devolução de parte dos salários para manutenção nos cargos. Com a cassação, a vaga deverá ser ocupada pelo suplente Camilo Calandrelli, do PL. Bom, é difícil fazer uma análise mais profunda sobre esse caso, né? Porque a gente já tinha até comentado sobre isso, que as provas pareciam muito assertivas, né? De que realmente ele tinha praticado isso, né? O funcionário ganha lá 8 mil e devolve 4. E isso é uma prática que a gente sabe que é recorrente não só em Ribeirão Preto, como no Brasil, né? Como eles têm direito a uma quantidade de funcionários, acabam, ao invés de contratar o funcionário e pagar pelo trabalho do funcionário, acaba fazendo isso, né? E o mais impressionante, né? 20 votos, né? Então, todos os vereadores, tirando o Gobi que não votou, todos os vereadores foram unânimes em aceitar a denúncia, né? O que chamou a atenção nesse caso, né? Tem algumas particularidades. Primeiro é justamente esse, né? O placar, né? Foi um placar acachapante, devastador, né? 20-0. O segundo foi que o processo andou bem rápido, né? Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Bigodini, né? Que acabou até por acusações não iguais, mas até acusações bem graves, né? Voltou e vai continuar exercendo seu mandato. Lembrando que um vereador já foi cassado por ter feito a mesma coisa, né? No caso do Oliveira Júnior, ele foi cassado por embriaguez, né? Por embriaguez, por discutir com a polícia e tal. E aí junta-se, né? Ribeirão tem 3 casos. O caso do Oliveira Júnior foi no começo dos anos 2000 e mais para trás teve o do Chiarelli, em 95, né? Que ele foi cassado por ter xingado um outro vereador. Então temos 3 cassações aí na história recente da política de Ribeirão Preto. E o caso do Lincoln aí, então, ficou nesse ponto, né? Foi um caso que andou rápido, o placar foi 20-0. O Lincoln está com bons advogados conhecidos na cidade, né? Que é o pai e filho, o Júlio e o Heráclito Mocim.
E o que acontece nesses casos, né, é que a discussão segue agora na justiça, né? Tanto o caso do Bigodini quanto o caso do Lincoln, eles prosseguem na justiça aí, né, com o Lincoln tentando reverter a decisão e o Bigodini se defendendo do processo. A moral da história, né, é que para a Câmara de Ribeirão Preto, né, está sendo muito ruim todos esses episódios, né, em que a Câmara, em vez de resolver problemas, ser um espaço aí importante para a cidade, ela acaba entrando no noticiário, né, não pela atuação dos vereadores, mas sim por problemas internos, né, que acabam, de uma certa forma, também desgastando a imagem de todo mundo, né, acaba ficando mal para essa gestão. Havia uma expectativa aí que depois da Sevandija de 2016, que houve uma renovação, que as coisas pudessem melhorar, mas infelizmente, né, a Câmara apresenta todos esses problemas aí que se tornam recorrentes. Revide. A Câmara também de Ribeirão Preto, nesta semana, aprovou um projeto de lei que prevê multa de R$150 mil para receptadores de fios de cobre e cabos telefônicos de internet ou semáforos furtados. Em caso de reincidência dentro de 5 anos, o valor será dobrado. Para pessoas jurídicas, a proposta também prevê a lacração imediata do estabelecimento. O texto substitui um projeto anterior vetado pelo prefeito Ricardo Silva, que previa multa de R$300 mil. A Prefeitura considerou o valor excessivo e apontou o risco de um caráter confiscatório, além de questionar a lacração imediata sem garantia de ampla defesa. O veto acabou mantido pelos vereadores. Agora a nova proposta seguirá novamente para análise do Executivo. A medida ocorre em meio ao aumento de furtos de cabos na cidade. Apenas entre 1º e 15 de abril, a RPMob registrou 6 ocorrências com prejuízo de R$ 8.400. Em 2024, foram 170 casos e mais de 5.700 metros de fios furtados. Para reduzir os crimes, a empresa iniciou a substituição gradual dos fios de cobre por alumínio em cruzamentos de semáforos da cidade. Pois é, eu achei a multa um tanto quanto alta, né? 150 mil. Eu nunca vi uma multa tão alta por alguma ação contra o poder público. E estava mais alta, né? Estava 300. E aí tem essa questão, né? Que também é um princípio da justiça, né? Esse negócio de lacração imediata, né? Você... Sem o direito ao... a empresa todo mundo tem direito a um período de defesa, né? Tem que se consolidar. Mas o fato é que há uma mobilização aí da polícia, do executivo, no sentido de atacar os receptadores, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que roubam esse fio são moradores de rua aí, que muitas vezes, né, não tem condições de sustentar e acabam praticando esses furtos para revender, né, e conseguir dinheiro. Até porque o valor que se consegue com isso é um valor bem barato, né? Então, é decorrência de um problema, né, um problema social, político da cidade, que tem em outros municípios também, mas que o encaminhamento tá correto, né? É preciso, né? É claro que se alguém for pego roubando o fio, vai ser preso, e é possível, e é claro que a melhor solução é atacar quem está comprando esses receptadores, né, que vale o mesmo para fio, carro, para tudo, né? São esses aí que alimentam essa indústria do crime. Revide. O atacante João Pedro, nascido em Ribeirão Preto, ficou fora da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, divulgado nesta semana pelo técnico Carlo Ancelotti. A ausência do jogador entre os 26 convocados chamou atenção, já que o atacante do Chelsea havia sido chamado em 3 das 5 listas anteriores do treinador. Horas após a convocação, João Pedro se manifestou nas redes sociais. O atleta afirmou que buscou dar o melhor o tempo todo, lamentou não realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo, mas disse que seguirá torcendo pelo Brasil na busca pelo hexacampeonato. Em Ribeirão Preto, amigos do atacante acompanharam juntos o anúncio da convocação e demonstraram frustração com a ausência do jogador. Apesar de não ter sido chamado para o Mundial, João Pedro recebeu um importante reconhecimento individual no futebol europeu. O atacante foi eleito o melhor jogador da temporada do Chelsea em votação dos torcedores do clube inglês, recebendo mais de 60% dos votos. Em 2026, ele soma 20 gols e 6 assistências pela equipe inglesa.
Então, o João Pedro, né, era um jogador aqui que começou nas categorias de base do Botafogo, tem uma projeção muito grande e havia uma expectativa aí, né, porque ele tem tido destaque, né, teve destaque no Mundial de Clubes e tem obtido destaque num dos principais clubes do mundo hoje, que é o Chelsea. Mas, né, o treinador levou 9 atacantes, o Brasil tem muitos, né, e o João Pedro, apesar de ser um talento muito jovem, acabou ficando fora da lista. Isso geralmente acontece. Provavelmente o João Pedro deve ter perdido a vaga para o Neymar. Então, o treinador fez as suas opções aí, né? O Neymar mais famoso, o maior nome, o clamor da torcida brasileira aí, pedindo para que ele fosse. E como o Neymar garantiu a vaga para ele entrar, alguém teve que sair. E sobrou aí pro João Pedro, né? Mas que é um jovem bem novo, né? Acho que ele não deve ter 20 anos, nem isso. E certamente ele vai ter uma oportunidade aí de disputar uma próxima Copa do Mundo. Mas deve ter doído para ele bastante ter ficado de fora. Revide. Com a entrada em vigor da atualização da NR1, prevista para 26 de maio, o cientista político, jornalista e palestrante João Augusto do Carmo lançou o e-book Nova NR1 Avançada, o diferencial das grandes empresas para os melhores resultados. A obra aborda as novas exigências trabalhistas relacionadas à saúde mental e aos riscos psicossociais no ambiente corporativo. A atualização da norma obriga empresas de todo o país a incluírem no gerenciamento de riscos ocupacionais fatores como estresse, burnout, assédio, jornadas excessivas, metas abusivas, preconceito e problemas de comunicação. Segundo João Augusto, as mudanças representam uma transformação mais ampla na relação entre empresas e colaboradores, exigindo ambientes de trabalho mais saudáveis e espaços de diálogo. Com 67 páginas, o e-book é dividido em 2 partes, uma voltada às exigências técnicas da nova NR1 e outra dedicada à liderança, gestão de pessoas e cultura organizacional. O material também inclui modelos editáveis de documentos necessários para adequação às novas regras. Acho que é interessante isso, né? E bom que o João tenha feito isso, porque se falou tanto sobre a implantação, né, dessas novas regras aí, e chegou, né? Demorou, mas chegou. Espero que as empresas estejam preparadas para isso, né? Há uma discussão que talvez seja adiado de novo, né? Essas normas, elas geralmente são adiadas e até onde, pouco tempo atrás, a última vez que eu vi, tinha essa possibilidade. Mas, independente disso, né, essa é uma discussão muito pertinente, né? Porque é um problema muito sério, né? Não só nas empresas, em tudo, né? Tá tendo essa questão da questão psicológica das pessoas, o tratamento, né? E a gente tem visto, né? Ver realmente empresas com muitos problemas, até porque é muito difícil, né? Equacionar tudo isso, as pessoas dentro de uma organização, os relacionamentos, a hierarquia, né? É sempre uma fonte de problemas. E as empresas, a percepção que a gente tem é que estão sempre envolvidas, né, com muitas frentes, né, frentes comerciais, de resultado, mudanças na internet, o uso de inteligência artificial. E aí também tem essa parte aí que é super importante, que às vezes eu acho que até fica meio relegada, que é a questão aí da cultura da empresa, né, de ter uma boa gestão de pessoas. Acho que na vida a gente conhece poucas empresas que têm uma gestão de pessoas boas, né? A maioria acho que apresenta problemas e acho que a obra do João aí vai tentando aí abordar essa perspectiva aí. Acho que é um livro interessante aí para as pessoas que puderem. Então, acho que tá disponível aí na internet, quem quiser acessar aí o e-book. Revide. E o Paulo Apolinário vai nos contar agora os principais destaques da revista desta semana, que circula na sua versão digital.
Olá, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide Digital desta semana, falamos sobre os 123 anos da Biblioteca Padre Euclides, um espaço histórico de Ribeirão Preto que mantém acervo, eventos e atendimento ao público, mesmo sem repasses públicos fixos. Na entrevista da semana, Célia Felipe Silva falou sobre seu novo livro que discute consumo, tecnologia e a importância da empatia no varejo alimentar. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana a todos. Um bom fim de semana para todos, obrigado por nos acompanhar, até semana que vem. Revidecast tem a locução e trilha do Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paula Plinário e está disponível nas plataformas de áudio, Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.